E é nesse espírito de alegria que eu gostaria de saudar aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convidar a estarem de pé e abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Leremos a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo 3. Leremos do verso 14 até o verso 5 do capítulo 4. Leitura um pouco extensa, mas importante para o nosso entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 4. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante à aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciões assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Até aí, os irmãos podem estar sentados. Meus amados, uma coisa é necessária para o nosso entendimento nessa noite. Diferente de como a conhecemos, os escritos originais da palavra de Deus, eles não são divididos em capítulos e versículos. Essa divisão, ela se dá pela necessidade da congregação em identificar o verso em que o pregador ou aquele que vai conversar convosco, para que possa se localizar. Então, quando nós queremos tratar determinado verso da Escritura, nós dizemos: olha, nós vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Facilita o entendimento e todos nós conseguimos então ler a mesma coisa. Esse foi o objetivo de se dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Porém, nós precisamos entender que os escritos, eles são únicos. Isso é necessário porque precisamos acompanhar o raciocínio do escritor e entender o porquê ele liga os pontos da forma como ele liga, para que nós possamos saber o que ele está querendo transmitir para a igreja. O nosso cérebro, ele tem como um hábito, todas as vezes que chega o fim de alguma coisa, ele encerra aquela informação e ao iniciar uma nova, mesmo que seja logo em seguida, ele trata como um objeto novo. E aí o grande perigo de muitas vezes encerrarmos um capítulo e acharmos que encerrou por ali. Porque mesmo que formos ler o próximo capítulo na sequência, o nosso cérebro, o nosso entendimento, ele tem a levar aquilo como uma nova informação. E muitas das vezes as informações, elas estão
relacionadas. Por isso que, se os irmãos notarem, nós lemos parte do verso 3 e tivemos que ler um pouquinho do verso 4 para que nós pudéssemos entender. O contexto o qual nós estamos falando nessa noite é de uma orientação. Na verdade, antes de dar uma orientação, João ele recebe uma espécie de diagnóstico dessa igreja conhecida como a igreja de Laodiceia. Antes de orientar essa igreja, o Espírito Santo ele vai traçar um diagnóstico e vai dizer a situação a qual aquela igreja se encontra. Porque todas as orientações que o Espírito Santo tem a mim e a você estão dentro do contexto, dentro do momento em que você está vivendo. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, ele não habita longe de nós e acompanha a nossa trajetória e horas ele desce e se relaciona conosco, não. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele acompanha o nosso dia a dia, ele acompanha os nossos passos, ele sabe o que fazemos, ele conhece o contexto no qual estamos inseridos. E antes de começar a se relacionar conosco, a primeira coisa que ele faz é nos convencer, diagnosticar a nossa situação. Porque nós, homens, nós temos muitas dificuldades em reconhecer aquilo que somos e muita facilidade em dizer aquilo que os outros são. É muito tranquilo para o ser humano olhar para o seu irmão ou para o seu semelhante e apontar nele o que ele precisa melhorar. Mas é muito difícil o ser humano olhar para dentro de si e no autodiagnóstico entender o que ele precisa melhorar. Mas, meus amados, a nossa relação com Deus, ela não é coletiva, ela é individual. Por mais que escolhemos estar em uma congregação, isso aqui é uma comunidade onde todos nós comumente servimos ao mesmo Deus, adoramos ao mesmo Filho, somos guiados pelo mesmo Espírito. Esse é o sentido de comunidade, esse é o sentido de igreja. Estamos aqui envoltos pelo mesmo objetivo, ou seja, um objetivo comum. Queremos chegar ao céu. Agora, a maneira como eu e você vamos alcançar esse objetivo é individual. Por isso que antes de traçar uma orientação coletiva, o Espírito Santo, ele começa falando sobre a individualidade daquela igreja. E ele começa a dizer que aquela igreja tinha uma característica penosa. E ele usa uma das expressões mais terríveis, quando ele diz que ele estava disposto a vomitar, a expulsar, a expelir aquela igreja da sua boca. Ora, toda palavra de vida que conhecemos emanou através da palavra dele. Foi porque ele falou que tudo se fez. Foi porque ele falou que você existe. Foi porque ele falou que nós estamos reunidos aqui nesse lugar. Foi porque ele falou que eu e você temos acesso ao Pai. Foi porque ele falou que um dia chegaremos ao céu. Ou seja, se não estivéssemos com a palavra da sua boca guardada em nossos corações, nunca teríamos um relacionamento com ele. Então o que Cristo está dizendo aqui é, quando ele fala vomitar-te-ei da minha boca, significa tirarei de vós a minha palavra. Eu vou tirar de vós aquilo que é o fundamento de tudo que existe, de tudo que tem vida. Eu vou expelir de mim. Meus amados, naquele grande dia, quando formos chamados, a palavra fala que Ele vai falar, Ele vai chamar. Está na sua boca a palavra, cada um de nós pelo seu nome. O que Cristo está dizendo aqui, quando Ele fala que Ele vai expelir, que Ele vai vomitar essa igreja da sua boca, significa que essa igreja não teria mais parte na salvação em Cristo Jesus. Um cenário caótico, um cenário terrível. E a denúncia a qual o Espírito Santo faz, que faz essa igreja entender que estava caminhando para uma eternidade sem Deus, para uma eternidade sem a palavra, é porque essa igreja possuía uma característica singular a todas as outras 6 que ele já havia falado. Em todas as outras ele oferece uma denúncia, mas a denúncia tem uma consequência eterna. Porque ele vai dizer, não és frio ou quente. A denúncia é a inconstância.
Ser morno é ser inconstante. É hora tá pegando fogo, mas hora tá congelando. É hora tá superaquecido, envolto de lençóis, de cobertas, de coisas que guardam o calor, ou através do abraço da igreja, ou através do sentimento do irmão, ou através da oração do outro. Você está aquecido, você está quente, mas em horas você está congelando. Em horas você está morrendo de frio. É perigoso viver uma vida de extremos com Cristo. Cristo não nos deu extremos, Cristo nos deu um extremo, porque o caminho é único. Ele é o caminho. Ele é o extremo. Ele é o destino. Ele é o objetivo. Muitos não entendem o conceito de salvação, mas se você parar para pensar que o caminho é... Ele fala que é tão estreito, que para ilustrar os irmãos aqui, eu poderia dizer que o caminho é tão estreito que você não consegue nem fazer a volta. O caminho é tão apertado. Você já passou por situações, talvez por um aglomerado de pessoas, que você está andando em uma direção, e de repente você identifica que aquele caminho não era o correto, e você quer voltar, mas você está tão apertado naquele aglomerado, que você não consegue voltar. Em muitas dessas oportunidades você não consegue nem olhar para trás. A única coisa que você consegue é continuar caminhando em frente. Esse é o caminho da salvação. Aqueles que entram por esse caminho, e aí ele fala, não se desviarão dele. Por quê? Porque nem voltar você consegue. A salvação é um destino onde a partir do momento que você entrou no caminho, você não tem mais como voltar. Você só consegue caminhar para frente. Você só consegue caminhar em direção ao objetivo. E você pode me dizer, mas Luciano, então, os que voltaram, e aqueles que fizeram a volta? Aí, apóstolo João vai dizer, na verdade, nunca estiveram no caminho. Porque aqueles que entraram, o caminho é apertado. O caminho não é apertado para restringir você, não. O caminho não é apertado para machucar você, não. O caminho não é apertado para oprimir você. O caminho é apertado para impedir que você volte. O caminho é apertado porque Ele quer que você prossiga. O caminho é apertado porque Ele quer que você continue. Cristo está desesperadamente ansiando salvar a sua alma. Ele quer que você siga em direção ao objetivo. Por isso o caminho é apertado. O caminho não é apertado por Ele, o caminho é apertado por você. Cristo ter apertado o caminho foi a maior declaração de amor que o céu já pôde nos dar. Porque você não consegue voltar. Uma vez no caminho não tem mais volta. E essa igreja, ela era uma igreja de altos e baixos, como uma igreja à beira do caminho. Como uma igreja que ora pisa no caminho, mas não prossegue caminhando. Ora ela pisa, ora ela volta. Uma igreja arrogante, um povo arrogante. Um povo tão arrogante que chega a dizer, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ora, uma igreja que acaba de receber um diagnóstico do céu, de que Cristo estava pronto a vomitá-la de sua boca, ela julga-se tão superior, que ela diz que ela não tem falta de nada. Ora, mas falta tudo. Porque se Ele não falar, se o seu nome não for pronunciado no céu, todos os dias, meu irmão, garanto para você, falta tudo na sua vida. Tudo que possuímos nessa terra não é o que arrecadamos com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Todos os sentimentos que nos trazem alegria nessa terra não podem ser comprados pela moeda secular. Estão conectados ao céu, estão ligados ao céu. A alma, ela se farta com aquilo que é eterno. A alma não tem CPF nem CNPJ, a alma tem identidade. A identidade da alma é Jesus Cristo. Quando ela se encontra com Ele, ela descansa. Quando ela se encontra com Ele, ela fica em paz. E o que o Espírito Santo estava querendo dizer para essa igreja é, volta. Reconhece que você não está com essa pompa toda, não. Reconhece que você é pobre, miserável, cego e nu. Ora, alguém pobre, miserável, cego e nu, não tem nada, inclusive dignidade. Não tem nem o que vestir.
A sua nudez, a sua vergonha está exposta. É uma pessoa que vive em vergonha. É uma pessoa desprezada. É uma pessoa que ninguém quer estar perto. Pobre, miserável, cego e nu. É uma pessoa solitária. Porque qual a pessoa tendo um amigo nessa circunstância, o amigo não vai ajudá-la? Uma pessoa para viver nessa circunstância significa uma pessoa solitária. Uma pessoa vazia. E era essa a denúncia que Cristo estava dizendo. E talvez você possa julgar que você, como os crentes de Laodiceia, está enriquecido. Ora, tenho igreja, tenho nome, tenho Bíblia, frequento os cultos, faço as minhas orações. Ora, eu não preciso de nada. E nesse culto o Espírito Santo trouxe você para entender que você precisa. Você precisa que o seu nome esteja na boca dele. Você precisa que ele saiba quem você é. Certa vez, um grupo de pessoas viram o apóstolo Paulo expulsando um demônio de uma jovem. E eles acharam aquilo extraordinário. E um outro dia eles chegaram num outro endemoniado e disseram: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo serve, ordeno-te que saia. Esses homens tiveram uma severa dificuldade com o adversário. O adversário olhou para eles e falou: olha, Paulo eu sei quem é, Jesus Cristo eu conheço, e vós quem são? Você sabe o que isso significa? O adversário nunca ouviu o nome dele sendo ecoado no céu. E se tem coisa que o adversário tem medo, é nome de crente que é ecoado no céu. O nome de crente, quando é ecoado no céu, até o inferno teme. Porque ele sabe que ele não pode tocar, porque o seu nome está na boca dele. Agora Cristo dá um diagnóstico. E ele diz: olha, a sua situação é essa. Esse é o seu diagnóstico, Laodiceia. Essa é a situação a qual você está vivendo. E o mais extraordinário é que o Espírito Santo, o nosso Deus, ele não é um Deus, apesar de dizer ser, ele não é um Deus vingativo. Ele não diagnostica você com o intuito de lançá-lo à deriva. Talvez essa palavra esteja confrontando você. Talvez você esteja incomodado com essa palavra. E é esse mesmo lugar, o local que o Espírito Santo quer que você esteja. Incomodado, confrontado. Porque agora ele tem uma palavra para você. Ele tem esperança. Ele diz: arrepende-te. Se você quiser nessa noite, você pode tirar o jugo de ter o seu nome vomitado da boca dele. E você pode escrever o seu nome no livro da vida. Ele nessa noite, ele dá a você essa oportunidade. Ele vai dizer: aconselho-te, compra de mim ouro refinado. Ora, por que ele não dá o ouro? Você pode se perguntar: por que ele não dá o ouro? Se ele sabe que essa igreja é miserável, é pobre, é cega e nu, por que ele não deu? Porque nós temos uma facilidade imensa de abandonar aquilo que nos é dado. Nós temos uma facilidade imensa de tudo aquilo que não veio através de determinado sacrifício, abandonarmos, deixarmos pelo caminho. E muitos têm feito isso. Muitos têm deixado Cristo pelo caminho. Muitos têm deixado a bênção do Evangelho pelo caminho. Talvez pela facilidade que hoje temos de cultuar a Deus. Muitos fazem pouco caso do culto. Mas enquanto isso, existem irmãos nossos, em países remotos, onde eles precisam pagar. E eles pagam com sangue, eles pagam com vida, para poder ter acesso ao ouro refinado no fogo. Isso faz com que esses países tenham crentes cristãos muito mais afoitos do que o nosso, infelizmente. Sem generalizar, com certeza. Temos sim muitos crentes fiéis a Deus. Dias atrás eu vi um vídeo de 3 crianças, creio eu, sei, em algum dos países da África. Haviam acabado de receber uma Bíblia, pelo que pude entender, só continha o Novo Testamento. Essas crianças estavam de joelhos, elas estavam louvando, e a alegria a qual elas estavam louvando, colocando aquela Bíblia para o alto, era algo que comoveu o meu coração, era algo que fez entender que eu não sou nada, eu sou tão pequeno, porque hoje, eu particularmente, eu devo ter umas 8 em casa, e raras foram as vezes
que eu agradecia a Deus por ter a palavra. E essas crianças, aproximados 8 anos de idade, parecia que foi o maior presente que já receberam na vida. Situação difícil. E aí você pode se perguntar, por que o Espírito Santo não dá o ouro? Porque você precisa valorizar, meu irmão. Nós precisamos aprender a valorizar isso aqui. Nós precisamos aprender a valorizar a palavra. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa comunidade, a nossa congregação. Muitos têm comumente a expressão em dizer assim, eu sirvo a Deus. Olha, eu também sirvo. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E nunca mais vou servir homem algum. Eu sirvo a Cristo, sim. Mas eu preciso amar o local onde Deus me deu para congregar. Eu preciso amar a minha comunidade. E Tiago vai dizer na sua carta, amai as vossas comunidades, as vossas congregações, porque é o ouro a qual Deus nos deu, refinado. Você não precisou comprar com alto preço, talvez até compramos. Talvez até foi com preço um pouco maior, mas Ele nos deu. Muitos não têm. Ora, mas servimos a Deus. Lógico, só Ele salva. Mas Ele tem os seus tesouros para nos dar. Ele fala, olha, compre de mim também vestes brancas para que te vistas. As vestes brancas falam das vestes de salvação. Reparem, Ele não está dizendo que essa igreja vai receber as vestes brancas no céu. Ele está dizendo, compre agora. Vista-se agora das vestes brancas. Porque tem muito crente achando que vai viver em santidade só quando chegar ao céu. Ô meu irmão, nessa noite nós estamos aqui então para dizer para você que se você está esperando viver em santidade no céu, você nem no céu vai chegar. Porque o céu é o lugar daqueles que buscam viver como Cristo viveu. Vestes brancas. Ora, é difícil? É. Ele sabe, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, mas Ele tem vestes brancas para nos dar. Hoje Ele tem vestes brancas para te oferecer. Mas Ele também não vai te dar, você também precisa comprar. Porque você precisa se esforçar para isso. Diferente do que muitos aí pregam, a salvação não é eu soprar aqui do púlpito e passar a mão pelos irmãos e vão embora, tem salvação. Não. Salvação exige esforço. Salvação exige constância. Salvação é um investimento que você faz na sua alma, dia após dia. E a quitação é onde? A quitação é o céu. Não espere buscar a santidade no céu, porque senão você não chega no céu. Ele fala, compre de mim vestes brancas para que te vistas agora. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo for arrebanhar a igreja para levar ao céu, Ele vai identificar através das vestes brancas. Se você tiver veste de salvação, você sobe. Se você não tiver, não dá tempo de pedir. A salvação, por isso que é a expressão arrancado, é inesperado e é rápido. É uma ação inesperada e é uma ação extremamente imediata. Esse é o arrebatamento. O Espírito Santo vai identificar os seus e você vai andar de branco. Sim, por quê? Porque você já está andando de branco aqui. E aí ele segue dizendo, olha, a todos que eu amo eu repreendo e castigo. Ponto e vírgula, precisamos entender isso. Ele está encerrando uma sentença para dar início a uma próxima, que vai complementar a anterior. Então ele fala, olha, a todos que eu amo, repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Sabe o que ele está dizendo? Para você comprar o ouro, para você se vestir de veste branca, para você ter colírio nos olhos, para que você volte a enxergar, para que você possa ver as coisas que são do alto, você precisa se arrepender. Você precisa voltar. Você precisa querer. Qual é o preço do ouro? É o arrependimento. Qual é o preço da veste branca? É o arrependimento. Qual é o preço do colírio? É o arrependimento. Qual é o preço do perdão do pecado? É o arrependimento. Qual é o preço do céu? É o arrependimento. Qual foi a mensagem que João Batista pregou? Arrependei-vos. Qual foi a mensagem que Cristo pregou? Arrependei-vos. Qual foi a primeira mensagem que o apóstolo Paulo pregou? Arrependei-vos. Esse é o passaporte do céu, arrependimento. Se você não é capaz de se arrepender, você é incapaz de chegar ao céu.
E ele fala, eis que estou, é nesse contexto que ele fala. Por isso que se tirarmos muitas vezes o texto do seu contexto, vamos imaginar um texto extremamente triunfalista, mas não. É um grito desesperado. Após dizer para aquela igreja se arrepender, ele diz assim, eu estou à porta e bato. Eu estou perto. Eu estou desesperado para entrar. Eu estou batendo insistentemente. E a expressão aqui no original é, eis que estou bato a porta e continuo a bater. É como alguém que bate incansavelmente, insistentemente, até que você abra. E você pode se perguntar, mas por que aquela igreja? Porque ele está falando com uma igreja. Precisava abrir a porta. Porque muitos já abriram a porta do seu coração para Jesus um dia. Talvez todos que estão aqui nessa noite um dia já abriram a porta do seu coração para Jesus. Mas sabe o que muitos fizeram depois disso? Fecharam a porta, deixaram Jesus lá dentro. E foram viver a sua vida. Existem muitos que se você sentar para conversar, vai dizer, eu já abri a minha vida para Cristo, eu já abri o meu coração para Cristo. É mesmo, irmão? É. Mas está com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de angústia, cheio de orgulho. Ora, Cristo não, ele é incapaz de habitar num local assim. É como se essas pessoas tivessem trancado Cristo lá dentro e fossem viver a sua vida do jeito que quisessem. Mas se você perguntar, não, eu já abri o meu coração para Ele. Não, o texto é, abra a porta. Ele entra, o texto não manda fechar. Ele precisa ter livre acesso ao seu coração. Ele precisa poder ter liberdade para caminhar em todo o seu coração. Porque você só é capaz de se arrepender se Ele puder agir no seu coração e arrancar de dentro dele aquilo que te impede de se arrepender. O nosso coração é enganoso, é duvidoso, ele é difícil. Mas quando Cristo entra, Ele é bondoso, Ele é verdade, Ele é vida, Ele muda. Esse Cristo vai olhar para a nação de Israel e vai dizer, eis que eu vos tirarei o vosso coração de pedra. Um coração duro, um coração insensível. Pedra é algo que não tem tato. Pedra é algo que machuca os outros. Pedra é algo extremamente resistente às intempéries da vida. E ele diz, eu vou tirar isso. E eu vou dar a você agora um coração de carne, um coração sensível, um coração que sente o tato, um coração onde eu posso caminhar, porque Cristo não habita em pedra. Colocaram esse Cristo dentro de uma pedra e trancaram ela, selaram com o selo de Roma. Ao terceiro dia, ele saiu porque ele não habita em pedra. Agora no seu coração ele não sai, ele quer habitar. Mas se você fizer do seu coração petrificado, ele sai. Porque ele não admite viver em pedra. Ele não admite viver num coração petrificado. Por isso que se você pode até um dia ter aceitado, mas se você empurrou Jesus lá para dentro e fechou a porta, saiba que ele foi embora. Ele não fica no coração petrificado. Ele não fica no coração que fecha as portas para ele. Sabe aquilo que ele quer tirar do seu coração e você não deixa? Não resista. Não resista, porque hoje ele está batendo. Ele quer entrar e quer arrancar isso do seu coração. E se você resistir, ele vai embora. Porque ele não vai ficar nesse coração. Ele não fica nesse tipo de coração. Ele fica no coração onde ele tem liberdade. Por isso que ele vai dizer, olha, se alguém ouvir a minha voz, é difícil encontrar alguém dentro de pedra. É difícil encontrar alguém que está vivendo em isolamento. Muitas vezes, as pessoas nessa situação, elas não querem ser ouvidas e também não querem ouvir. Elas querem a solidão. Mas ele fala, se alguém ouvir, esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Só você sabe o que impede o acesso dele ao seu coração. Não se iluda pensando que um dia você abriu e ele ainda está aí. Porque se o seu coração está petrificado, ele foi embora. Mas se hoje você ouvir a voz, Meu Deus. ele entra. Rei da glória. E quando ele entra, tudo muda. É, meu Deus.
Se tem uma coisa que a presença de Cristo faz, é mudar a circunstância. Cristo entrou no velório, transformou em festa. Cristo entrou no local onde haviam pessoas enfermas, as pessoas saíram curadas. Cristo se relacionou com o cego, ele saiu vendo. Aonde ele chega, tudo muda. E ele está aqui nessa noite. E se você quiser, ele pode mudar o seu coração. E será uma linda festa. Porque onde Cristo entra, a festa acontece. O velório transforma-se em festa. A igreja fria torna-se quente. E o povo distante agora tem Cristo habitando dentro do seu coração. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, isso que você fez agora, ao abrir o seu coração, isso tem uma consequência extraordinária. A consequência do verso não é mais a ausência da palavra, mas a consequência do verso agora é o relacionamento com a palavra. Porque ele fala, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Agora a palavra não só está na sua boca, mas ela também se relaciona conosco. Agora nós nos banqueteamos da sua palavra, nós nos alimentamos da sua palavra, nós ceamos com ele, nós festejamos com ele, porque agora a palavra já está na sua boca novamente. Porque agora ele já mudou a história. A leveza do perdão, ela é algo extraordinário. E Cristo e o céu é um lugar de festa, porque o nosso Deus, ele é perdoador. E se tem uma coisa que o perdão faz bem, é para quem perdoa. O céu vive em festa, porque o céu é perdoador. Talvez você não vive em festa, você precisa perdoar. Assim como ele nos perdoou. Por isso o céu vive em festa. E ele fala, ao que vencer, olha, eu acho extraordinária a palavra de Deus. Nós estávamos falando com um povo, agora, até então conhecido como pobre, miserável, cego e nu. Ora, um povo chamado pela palavra de Deus de desgraçado, ou seja, sem a graça, distante, um povo prestes a ter o seu nome vomitado da boca de Cristo. A esse mesmo povo, após abrir o coração, após permitir Cristo agir, após se relacionar com ele, agora tem uma promessa, aquele que vencer. Só Cristo transforma o derrotado num vencedor. Só Cristo é capaz de fazer isso. Talvez você entrou nessa igreja nessa noite, nessa circunstância, se sentindo derrotado. Talvez você tenha pensado, olha, essa batalha eu já perdi. E aí agora ele diz para você, ao que vencer, tem oportunidade de vitória para você. Tem chance de vitória para você. Porque como dissemos, quando ele entra, tudo muda. Ele é mudador. Nada fica como era. Quando ele toca, nada fica como era. Ele diz, permitirei que se assente comigo no meu trono. Olha a esperança voltando para um povo que não tinha mais nada. Um povo totalmente sem esperança. Agora já tem esperança de vencer. E mais do que isso, aquele que estava disposto a abandonar, agora já está dizendo que vai permitir com que estejam sentados no mesmo ambiente. Você percebe que foi isso que ele fez comigo e com você? Você lembra onde você estava quando ele te encontrou? Você lembra o quão pobre, miserável, cego, nu e desgraçado eu e você éramos? Você lembra que quando você abriu o seu coração para ele a primeira vez, que você se relacionou com ele, você nunca mais conseguiu ser o mesmo. E mais do que isso, você não consegue mais viver longe dele. Porque quem já pisou no santo dos santos, não consegue mais viver em outro lugar. Ele quer você no mesmo ambiente. Ele fala onde ele está. Ele diz, eu estou assentado com o meu Pai. E é extraordinária essa expressão, porque a promessa que ele deixou para os apóstolos, a qual João ouviu foi, eu vou para o Pai.
e eu vou vos preparar lugar. Porque eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. E agora ele fala, estareis assentados com o meu Pai. Ora, aonde ele e o Pai estão? Na glória. É esse lugar que ele está separando para mim e para você. Um lugar onde vamos habitar, onde vamos congregar eternamente. Vamos seguir. Aí ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque por mais que ele esteja desesperado para salvá-lo, ele não quer obrigá-lo. Se tem uma coisa que o amor de Cristo ele não é, se tem uma coisa que o amor de Cristo não lança mão, é um relacionamento abusivo. Onde você se relaciona com ele por obrigação. Não. Ele não é abusivo. Ele é meigo. Ele é gentil. Ele quer que você se relacione com ele por amor. Ele quer que você escolha estar no mesmo ambiente do que ele. Ele não quer obrigar você. E por isso que nessa noite aqui nós não vamos amedrontar você com o inferno. Poderíamos fazer isso. Mas Cristo não quer que você se chegue até ele por medo do inferno. Cristo quer que você se chegue até ele por desejar o céu. Infelizmente os púlpitos estão inundados de pregadores que profetizam o caos e querem que a congregação se una e aceite a Cristo através de um relacionamento abusivo, que é por medo do inferno. E as igrejas estão se aglutinando de gente com medo da condenação, quando na verdade o que ele quer é que você abra a porta e se relacione com ele por amor. Os que vão entrar no céu não são aqueles que temem o inferno, mas são aqueles que amam o céu. Temer o inferno não é pré-requisito para entrar no céu. É um sentimento egoísta da sua parte. Temer o inferno é um sentimento egoísta. Agora, amar o céu é um sentimento coletivo, porque todos queremos o céu. Todos amamos o céu. Ele segue, dizendo, aquele que tem ouvido, eu e você. Talvez você ainda esteja com seu coração petrificado. Talvez você ainda não abriu seu coração. Ou talvez você possa pensar que o pregador está aqui disposto a mandar recado para alguém. Mas saiba que não é esse o nosso intuito. Saiba que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se ela está incomodando, é porque é aí mesmo que ele quer entrar. Se ela está, é aí que ele quer entrar. É isso que falta para ele ter acesso. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Porque se você ouvir, ele vai dizer, depois disso, depois de todo esse cenário, depois de todo esse diálogo intenso, ele diz, eu olhei, e ele fala, reparem na clareza da escritura, estava, eis que uma, vamos projetar por gentileza Apocalipse capítulo 4, se for possível, para a igreja entender. É necessário entendermos. Apocalipse capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma. Ele falou, eis que estou a porta e bato. Primeiro você abre. A ação primária é sua. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, ele entra. Ele se relaciona. Ele tem promessa. Se você quiser, aquele que tem espírito, ouça. Se você quiser ouvir, ele volta a falar de porta. Mas agora essa porta não precisa você bater e não precisa você abrir. A porta já está. A porta está. A porta do coração da igreja estava fechada, porque ele bateu. Quem escolhe se distanciar dele sempre foi eu e você. Quem fecha a porta para ele sempre foi eu e você. Por isso que ele bate. Mas sabe o que é maravilhoso? Você não precisa bater, a porta está aberta. A igreja está sendo preparada para esse momento. A porta está aberta. A igreja vai entrar. Aqueles que nessa noite abriram a porta do seu coração, aqueles que deixaram ele entrar, aqueles que deixaram ele agir, saiba que tem outra porta, e ela está escancarada, ela está aberta,
E Ele está ansioso para recebê-lo. Você precisa imaginar quão lindo vai ser esse momento. No verso 2 do capítulo 4 ele diz: e imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono, esse trono estava posto no céu, e um assentado. Nós lemos no verso 21 do capítulo 3, ele falou: ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono. O trono, o qual Ele tem para que eu e você se assente, é o mesmo qual Ele está. A sequência do texto aqui vai dizer quão lindo Ele é. Vai dar a sua semelhança à pedra de jaspe, de sardônica. Ao redor do trono existe um arco-íris, pelo que a aparência era uma esmeralda. Ao redor do trono 24 anciões que adoravam, glorificavam, bendiziam. Mas tinha um assentado no trono. O mesmo trono que no capítulo anterior Ele prometeu para mim e para você. Ele está sentado. Glória a Jesus. E o que Ele quer nessa noite é que você imagine quão lindo será esse momento. Aleluia. Quando você entrar por essa porta aberta no início do capítulo 4, foi a primeira coisa que João viu. A expressão é: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Aí João fala assim: imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono. Foi a primeira coisa que ele viu. A primeira coisa que ele viu foi que tinha um trono, e ele viu quem estava sentado sobre o trono. A primeira coisa que você vai ver ao entrar pela porta aberta é Ele, e você vai ver quão lindo Ele é. E se você tem essa esperança, nós vamos encerrar esse culto dizendo isso a Ele, porque pela fé você já pode contemplá-lo. Se você abrir o seu coração, você já pode vê-lo, e você saberá quão lindo Ele é, quão magnífico Ele é, quão esplêndido Ele é. Ele é maior que tudo, Ele é mais forte que tudo, Ele é o dono da igreja, e Ele está nesse lugar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor.